nos vamos con Taugolín, prestigioso historiador brasileño, surriograndense, especialista en diversas temáticas que tienen que ver con el patrimonio cultural, con la temática guaraní misionera, ahora trabajando mucho en sus últimos tomos vinculados a una gran obra que se llama Frontera y que tiene que ver con todo el mundo rioplatense y con todo este mundo indígena, precolonial y colonial, y específicamente con la yerba mate. Quiero decir que además de historiador y escritor de muchos libros y artículos, es también capitán de su propio navío, y no sé si estás en Porto Alegre o en la Laguna, pero siempre anda refugiado por esas costas fluviales. Además, Tau, quiero decirlo, va a estar en Rivera durante el Festival de Enogastronomía, y para aquellos que quieran reafirmar los conceptos que él nos va a vertir, lo van a poder ver en dos conferencias, en dos actividades, en la Feria del Libro, en el Festival de Enogastronomía. Y también va a traer para la venta su última publicación sobre la temática de la yerba mate. Tau, un gusto que nos acompañes. Podes falar em português, porque todo mundo entende. Despacito, vou despacito. Vai no portunhol que todo mundo entende. Sim. Bueno, bom dia a todos, né? É mais uma vez interessante fazer esse encontro, né? Eu me encontro com as minhas origens também de Taquarembó, né? Foi porque minha família é uruguaia, por parte de mãe, de Taquarembó, né? Sou Torres, família Torres, e, portanto, estou em casa, né? Meu lado castejano, né? Meu lado americano, é sempre um prazer falar com todos os camaradas. Bom, a apresentação do Gonzalo foi fantástica, porque ela demonstra, né, apesar da sua especificidade, esta latino-americanidade, ou esta americanidade, ou este mundo dos povos originários, como é complexo e como está interligado, né? Esse trabalho que eu venho fazendo é um trabalho sobre a questão da fronteira, que trabalhando com a ideia do conceito do involucramento. Não só um involucramento territorial, mas também um involucramento cultural, coisas que estão em nós, né? E por trabalharmos com uma ideia de memória que abandona essa visualização da americanidade, nós sempre partimos de um pressuposto europeu, eurocentrista, né? E ter uma força muito grande na educação, uma força muito grande na memória americana, uma ideia de nos vincular sempre um sentido, como se tivéssemos um sentido europeu, né? De certa forma, como se fôssemos uma continuidade europeia, né? E, principalmente a América do Sul, ela tem uma complexidade muito grande, muitas heranças, muitas memórias, e a minha preocupação intelectual, como periodista, como professor de história, vinculado à universidade, grupos de pesquisa, sempre foi meio Atahualpa Yupanqui, né? Sempre foi estabelecer os vínculos, né? Os vínculos indígenas, os vínculos dos povos indígenas, essa herança maldita que nós temos, né, do eurocentrismo,
que faz com que a gente não se enxergue como americanos. Em que pese descendermos quase todos, né, de projetos de colonização, de conquista, de imigração, etc. Então, eu comecei há muitos anos atrás, né, meu contato com o Eduardo vem desse tempo, trabalhando entre meus diversos temas com esse tema da fronteira. Então, eu comecei a escrever uma série que no início era para ser só 2 livros, dando uma visão, né, de involucramento dessa, né, concebendo a fronteira como um espaço involucrado de trocas, de convivência, né, e não uma ideia de limite, né? Ou seja, involucrar e não limitar, como é a concepção geopolítica da construção dos Estados nacionais. Ou seja, a ideia de limite nos afasta e a ideia de fronteira nos integra. Bom, então, os 2 livros já estão em 4 e possivelmente vão terminar em 6, né? Então, o último, são todos volumes imensos, né? Todos a mais de 500 páginas. Então, o livro A Fronteira, volume 4, tomo 1, que vão ser 2 tomos, trata exatamente disso, né? Os herbais dos povos indígenas, a história da erva mate e do chimarrão. Mas, na verdade, não é só a história da erva mate e do chimarrão. Na verdade, a erva mate, em todas as minhas pesquisas, eu comecei a me dar conta dessa complexidade de, diferentemente do que o Gonzalo nos mostrou, nós vivemos numa região subtropical, né, de terras altas e também de planície, a Pampa, né? A nossa Pampa teria muita semelhança com com o altiplano e com esses desertos, né? Porque até o século XIX, a Pampa era considerada um deserto, né? Principalmente a Pampa rio-grandense, a Pampa uruguaia, a Pampa argentina, né? Essa ideia de uma planície, e vários escritores, vários autores, né, chegaram a escrever que a Pampa, ou a planície, é a pior das prisões, porque ela é contínua, ela é muito igual. Claro que é uma visão desses viajantes que andaram pela Pampa. Ela não tem essa diversidade das terras altas, ela não tem essa diversidade, inclusive de registros de memória em regiões mesmo desérticas ou em regiões em que a pedra faz parte do cotidiano, né? Porque a pedra é o lugar mais longevo para escriturar as coisas. Tudo que é escriturado em pedra fica, tudo que é desenhado em pedra tende a ficar. Nós infelizmente, vivemos numa região em que as sociedades que se formaram, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui da América Meridional e considerando o Brasil sulino, né? Considerando o Uruguai, a Argentina, nós estamos falando no mínimo em 12 mil anos de formação de sociedades humanas, né? A presença humana. Quer dizer, há 12 mil anos nós já tínhamos conforme as formas de se habitar da época, todo esse território preenchido, né, com povos, né, com culturas, já com técnicas, né, de sobrevivência, de caça, de moradia e etc. Bom, então, nós temos, curiosamente, essas formas longevas de memória que
que dificilmente se encontra na superfície, né? Tem que fazer poços arqueológicos de investigação, encontrar fogos, lixeiras, etc., né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um alento com os sambaquis, com as casas subterrâneas dos povos Gês e etc., né? Que nos dão uma certa possibilidade de contar o tempo numa dimensão larga, né? Então, só que, do ponto de vista social, cultural, antropológico, o ser humano ele é um ser da cultura, né? E mesmo que culturas sofram imensas agressões de destruição, em hábitos e costumes, invariavelmente se preservam coisas. E a nossa memória, que seria, digamos, um fio condutor para entender a história da América Meridional, é a erva mate. Eu comecei a me dar conta assim já há muito tempo e fui selecionando uma série principalmente de escritas memórias deixadas por viajantes, padres, ordens religiosas, etc., documentos do Estado, né? Essa questão da erva mate, né? Nós temos digamos assim, do ponto de vista do roteiro de filme, se a gente imaginasse assim, né, o colonizador, o conquistador chegando, né? Chegando na América do Sul, chegando na América Meridional, né? Ele ia encontrar várias populações, vários povos, principalmente na Bacia do Prata, né? Que toda uma região que pegava desde o Rio da Prata até o Alto Paraná, até a região do Guairá, digamos, hoje, numa cartografia contemporânea, pegaria o Mato Grosso do Sul, pegaria o Paraguai, o norte da Argentina, o norte do Rio Grande do Sul e a costa as serras da Lagoa dos Patos, né? No século XIX, teve um cara, um brilhante sujeito, um botânico, o Bonpland, né, que é quase estudo obrigatório em todos os lugares. O Bonpland, como todo o viajante, todo pesquisador, ele tinha um grau de loucura. E ele criou na cabeça dele que, na América Meridional, era possível visualizar uma espécie de civilização da erva mate. Civilização da erva mate. O sujeito criou essa ideia utópica, né? E que é justamente a zona de produção da erva mate, não de consumo, que são as terras altas, né, da floresta subtropical, que pega grande parte da Mata Atlântica, que era onde existia, né, aquilo que os guaranis chamavam, existia uma árvore chamada Caá, né, e dessa árvore não é uma erva, né, a erva mate não é uma erva. Isso vem de uma cultura também mundial, né? Já o conhecimento lá do contato com a Ásia, o hábito dos europeus de tomar o chá, etc., né? Esses tipos de ervas, que eram especiarias na Europa, quando chegam na América, eles começam a ver que aqui existia algo similar, né, àquilo que ocorria na Ásia. Só que isso era um hábito disseminado entre os indígenas, principalmente os indígenas dessas regiões da Bacia do Prata, né,
pegando o norte do Rio Grande do Sul, pegando o Rio Jacuí, aqui na bacia do Jacuí, e as terras altas do oeste da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim. Né? Então, esse território era um território de grandes herbais nativos, chamava nativos. Tá? Depois até eu posso falar um pouquinho sobre a dificuldade, né, do plantio da erva mate. Ela precisa erva mate para a árvore, né, para dar para ela germinar, florescer a sua semente, etc. Precisa uma série de fenômenos naturais, né, para quebrar a dormência da semente. Se você pegar uma semente de erva mate, né, e plantar, não nasce o pezinho da erva mate. Tem toda uma tecnologia, né, que, pela observação dos povos, primeiro se dá pela acidez do estômago dos animais, principalmente o sabiá e outros pássaros, né? Depois que comiam a semente, essa semente germinava mais rapidamente. Então, quando o conquistador entra na Bacia do Prata ou faz esses trajetos para chegar ao Paraguai, descendo de São Paulo, descendo do atual estado do Paraná, indo do Rio Grande do Sul, e eles vão se encontrar com esse hábito indígena, né? E esse hábito indígena, de imediato, ele trazia dois fenômenos muito importantes, né? O primeiro fenômeno é que esse território era visto como um território de mais interesse geopolítico de conquista do que um território de imediato enriquecimento do colonizador. Por quê? Porque é um território sem minas, não tem minérios, né? Não tem o ouro, não tem a prata naquela expressão que tinha Potosí, que tem o Peru, que tem o Chile, etc. Não tinha isso. Então, era considerado, se a gente pegar lá os textos, né, do século XVI e XVII, né, isso aqui era algo completamente improdutivo, né? Veja o seguinte, o gado vai ser introduzido só no início dos anos, na terceira década, na segunda década do século XVII, que o gado vai ser introduzido, né? Lá em 1620, 25, 28, 30, começa a entrar, né? Principalmente na década de 30, dos 600, é que as missões jesuíticas começam a trazer gado. O resto era gado que se alçava a partir de Buenos Aires, a partir da banda oriental do Rio Uruguai, que ia formando alguns rebanhos, mas que ainda não era visualizado nenhuma a possibilidade econômica desses rebanhos né, que iam se formando. Então, esse era o primeiro impacto. Só que eles começam a perceber que existia esse chá, né, que os jesuítas, que os indígenas chamavam de Caá-Mini ou Caá-Miri, os guaranis, as outras línguas, os tupis chamavam de Congonha, né? Os paulistas chamavam de Congonha, os G, né, conforme a etnia de outros nomes, cada povo indígena tinha o seu nome na sua língua para essa árvore, né, e a erva que se fazia dessa árvore. Aí tem o primeiro ponto, que é fundamental. Esse primeiro ponto é fundamental. Quer dizer, em primeiro lugar, isso que nós chamamos de erva mate não é
uma erva. Não é uma erva que você colhe, né? E você pode usá-la. Obviamente, os indígenas usavam ela também como coca, como se faz com as folhas da coca, né? E depois que colhe, ela rapidamente tem um tempo muito limitado de uso. O que o europeu vai encontrar? Que os indígenas têm uma tecnologia para transformar as folhas dessa árvore, que é uma árvore imensa, frondosa, né, em erva. E essa tecnologia, hoje muito estudada pelas universidades, ela prevê, né, um reconhecimento da maturação da folha, né, ou seja, o tempo ideal da folha que está madura é de 16 a 18 meses, né? Então, tem que reconhecer em cada pé de árvore, não é que tem uma safra, claro que isso vai se estabelecendo. Tem que reconhecer no erval aquelas folhas que estão prontas para fazer o quê? Fazer o sapeco. O sapeco é passar uma habilidade, um conhecimento espetacular, e esses galhos, como as folhas, né, na labareda das chamas. Né? Hoje tem diversos estudos, experimentos nas universidades que demonstram que o sapeco ele libera uma série de propriedades da erva mate. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é desidratar as folhas. Observa a tecnologia que há nisso, o conhecimento que há nisso. Não é uma coleta que você faz na natureza. Tem conhecimento, tem que ter tecnologia. Quanto tempo foi preciso para desenvolver essa tecnologia, nós não sabemos, porque quando o europeu chegou, né, isso estava pronto. O segundo momento é construir os jiraus, fazer os jirais, fogo brando embaixo e deixar uma noite, um dia, em torno de 24 horas, 15 horas, até esse fogo brando desidratar completamente essas folhas. Tá? O terceiro momento é pegar essas folhas, né, e levar ao pilão, levar ao soque e transformar, né, por isso Ka, que é uma árvore, né, em mini, em partes pequenas, que nós viemos a chamar de erva em função das ervas asiáticas. Né? Então, o primeiro nome que vai se dar para isso, que nós chamamos de erva mate hoje, era erva do Paraguai, porque o primeiro contato dos europeus, e ela saiu pelo Rio Paraná, né, era nessa região. Então, é um olhar de fora, percebam? Então, o sujeito que é como se você dissesse o seguinte, ó, essa erva vem lá do Paraguai, de Assunção, vem dos indígenas. Né? Então, esse é o primeiro momento. Né? Então, veja o seguinte, como a erva, né, é o único produto que tem similares, algo parecido no mundo inteiro, é um chá. Né? E aí, o contato com o indígena é um contato que vão observar que o indígena bebia essa por infusão, ou seja, isso que a gente faz, né? Bota água quente aqui, né? Tomavam também com água fria, tomavam com mel, usavam vários tipos de recipientes, esses recipientes poderiam ser de cerâmica, de chifres de animais, né? De porongo, né? De osso, né? Usando ou não uma bomba,
né? Poderiam tomar como se fosse num recipiente. Então, eram altamente criativos, não tinha esse domínio da disputa pelo capital simbólico, não, que determina ordens, hoje regras, como é que o índio era muito mais criativo, né? Quando entram as vacas de leite também, eles começam a colocar leite, colocavam outras ervas, né? Eu, quando conto para os meus alunos que em Santa Maria, quando eu estudava em Santa Maria, na casa do estudante, nós fazíamos paneladas de jujo, algumas ervas, pegava algumas ervas, né? Que potencializavam a energia e fazia com que a gente virasse à noite estudando, né? E depois essa água que a gente fervia com essas ervas, a gente botava na térmica e essa erva com vários jujos a gente tomava mate, né? A gente estava sendo indígena, mas nem sabia, porque isso chegou pelos nossos avós. A minha avó, por exemplo, ela coloca, sempre ela tinha no mate dela algum tipo de erva, se ela estava com algum problema de gripe, algum problema de estômago, ela ia colocando outras ervas junto. Então, a erva mate, ela, principalmente no estilo mate, chimarrão é um nome bem recente, tá? E essa erva mate, ela vai receber, então, vários nomes no início da colonização. Para aqueles colonizadores que entraram no mercado da erva mate, que perceberam, né, ela se chamava ouro verde. Era o ouro verde. Por quê? Porque eram as minas da América Meridional. É o que fazia dinheiro, era o que dava dinheiro, né? Só que tinha um outro problema sério. A conquista, no velho jargão, foi feito pela espada e pela cruz, né? As ordens religiosas, a Igreja Católica como parte do Estado. Só que os hábitos da erva mate, a erva mate era ingerida como um tônico e era fundamentalmente muito usada na casa de reza pelos pajés. E outro modo de usar erva mate, principalmente os pajés faziam, era como rapé, né? Como rapé. Principalmente para auxiliar no trânsito, para chegar no trânsito. E os pajés, quando começam a entrar em conflito com os padres, com os missioneiros, né? Todos aqueles pajés rebeldes do final dos 500, início dos 600, eles usavam o modo de vida anímico. O que é o modo de vida anímico? Nós sabemos que os povos indígenas, e ainda hoje, eles têm uma cultura animista. O que é o beabá, o óbvio da cultura animista? Não há essa diferença entre uma separação entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. O mundo natural pode desencadear fenômenos, consequências do mundo, né, abstrato, sobrenatural, né, como o mundo, né, das entidades do panteão dos deuses, dos duendes, né, todo mundo indígena, né, a ideia de alma não era uma discussão se ela está presente ou não na cultura indígena, mas, digamos assim, uma ideia de poder era representado também, poder no sentido de provocar efeitos, né? Ou ser referências
essenciais desse mundo indígena também pode ser dado pela flora, pela fauna, né? Então, a erva mate, o caá, se usarmos a linguagem guarani, o caá estava como uma entidade que tinha propriedades de pertencimento aos povos indígenas, né? Então, o pajé, nos seus transes e nas suas pregações, e muitos caciques, o conflito com as ordens religiosas foi entre a nova religião e o mundo antigo, né? O que os pajés diziam? Os pajés diziam, os pajés rebeldes, né, que as ordens religiosas, né, queriam terminar com o modo de vida antigo, que envolvia uma série de a hierarquia das famílias extensas, os cacicados, a influência do pajé, os rituais, né? As grandes beberagens que ocorria não só com bebidas fermentadas, mas com erva mate, tudo junto, né? Hoje já se está fazendo uma volta aos tempos, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se está fazendo cerveja, né? Que não é nada mais que o cauim da erva mate, está se fazendo cachaça da erva mate. Hoje, no Rio Grande do Sul, por exemplo, os produtos da erva mate estão entrando na culinária, estão entrando nos doces, nas bebidas, nos cosméticos, né? Hoje, por exemplo, nos spas aqui do sul do Brasil, né, um banho de esfoliação com erva mate é tido assim, com uma tonificação, uma pureza do corpo. Então, veja como a gente está voltando a ser indígena só pelo mercado turístico, né, e por esses tipos de serviço. O pajé, nas suas pregações, ele defendia a permanência do mundo antigo contra os religiosos, dizendo o seguinte, que a erva mate é que falava para ele. Essa era a justificativa que ele dizia. A erva mate, né, me revelou, me falou, etc., que, né, para nós não abandonarmos o nosso modo da vida indígena. Entre outras coisas, os pajés, principalmente na região do Rio Grande do Sul, tem na região do Caró, tinha um pajé ali chamado Nessu, que matou vários padres em 1628. Ele fazia, inclusive, um negócio impressionante. Ele fazia ele fazia a descomunhão, o desbatismo das crianças e dos jovens e dos adultos que eram batizados, que aderiam, os indígenas que, por várias contingências, aderiam ao cristianismo. Então, como é que eles faziam a reversão disso? Eles faziam, a gente sabe que na cultura indígena, que a gente pode usar o termo esfregação, né? Há um ritual de tirar o mal das coisas pela passada de mão de dentro para fora, que expulsa aquelas coisas ruins que a pessoa tem. Os pajés, quando eles faziam descristianizavam os batizados, eles usavam a erva mate. Com folha de erva mate, né, eles purificavam novamente aqueles que tinham sido batizados. Logo, né, no final dos 500 e início até 1630, até um pouco mais tarde que isso, a erva mate era chamada pelos padres de erva do diabo. Erva do diabo. E era proibida oficialmente o seu uso público.
O sujeito que tomava erva mate, veja a complexidade da erva mate. O sujeito que tomava o mate, ele dependendo do seu status social, da classe social, era punição. Tá? Se o cara era rico, tomava mate e publicamente, ele era multado. Né? Outros poderiam pagar com serviços públicos, como galés. Né? E o pobreril, para dar o exemplo, eram chicoteados no tronco. A penalidade, como não tinham dinheiro para pagar, então eles, para dar o exemplo, eles iam para o tronco. Né? Aí, em língua, em espanhol, nos registros aparece o rolo da praça pública. Né? O rolo é o equivalente ao pelourinho, né? Quando o sujeito era colocado ia passar pelo vexame, digamos assim, de ser punido publicamente para dar o exemplo. Então, a erva do diabo, ela ali nos 1600 até a 1620, ela foi o auge da perseguição, porque em 1610 entram os jesuítas com as suas reduções, 1600 eles chegam antes, no final dos 500, mas eles começam a formar as suas reduções, né? A partir de 1609, 1610, e os jesuítas vão jogar pesado no início contra a erva mate. Mas os jesuítas eram muito práticos também. Né? Então, essa erva do Paraguai, com o passar do tempo, ela vai se chamando de erva mate. Já sabemos que ela não é uma erva. Ela é a folha de uma árvore que, pelo um processo de conhecimento técnico, né, de observação, ela é transformada numa erva. Bom, com o passar do tempo, e já no início lá, o que os europeus notavam? Que, preferencialmente, essa erva ela era tomada em cabaças, tomada nisso que nós chamamos porongo, né? E numa visão rio-grandense, né? Bom, o porongo era muito usado quando o europeu chegou no mundo incaico, né? E o porongo chama-se na língua quechua mate, né? Então, o fato dos caciques, dos pajés tomarem nesse porongo, ou seja, mate, né? Esse hábito aqui significa, quando eu falo erva mate, eu estou dizendo a erva que eu tomo no porongo, na cuia, tá? Porque mate em quechua significa, é a nominação do porongo. Tá? Bueno, então vejo toda a complexidade né, que vai se dar em cima da erva mate. Então, ela, numa visão do próprio colonizador, ela é o ouro verde, porque é um território sem minas, né? Obviamente, esses colonizadores, principalmente os encomendeiros, eles começam a se transformar em ervateiros, pegar essa tecnologia indígena e produzir erva mate, né, para o mercado, e aí exportava também de diversas formas. Né? Como você sabe que o encomendeiro ele tinha, né, a encomenda ela surge lá dos departamentos, né, os privilégios aos pioneiros, aos primeiros povoadores europeus da bacia do Rio da Prata. Então, o sujeito da encomenda ele tinha direito a submeter os povos indígenas à servidão,
depois, num primeiro momento, se era uma encomenda, ele tinha que manter aquela população, colocar uma igreja, um padre, etc. Era uma espécie, era quase que... Até alguns autores eram uma espécie de feudos, né? Mas isso era acabava sendo muito dispendioso, então os encomendeiros eles preferiam trabalhar com a mita, porque eles burlavam. Então a mita já era conhecida no mundo incaico. A mita é aquele sistema que você submete uma população a um trabalho temporário por ano. Então o rei autorizava lá que o encomendeiro poderia submeter essas populações ervateiras de índios ao trabalho compulsório, à servidão, durante 2 meses. Isso na lei. Só que o sujeito que ia para os ervais, né, principalmente Maracaju, ou Maracaiú, que hoje pega o norte do Paraguai e o sul pega o Mato Grosso do Sul, né? Esses indígenas que iam para esse território, eles dificilmente voltavam, porque era um trabalho terrível, né? São selvas úmidas, subtropicais. Eles caminhavam leves, né? Primeiro, eles tinham que fazer todo o processo aquele de produção da erva mate, nesses ervais nativos. Pensa o seguinte, ó, o erval, até o final do século XVII, né, é quando os jesuítas, juntamente com indígenas missioneiros, descobrem como quebrar a dormência da erva mate e fazer a muda da erva mate. Até então, a muda tinha que ser pega na natureza e replantada. Tá? Então, nesses primeiros anos, os ervais nativos, você tinha que levar as populações de ervateiros, né, para os ervais. Né? Ou porque, num primeiro momento, existiam as populações indígenas também, elas habitavam os territórios dos ervais. Né? Esgotavam o erval e mudavam para outro. Né? Então, vejo a complexidade. Isso vai fazer com que esse interesse, né, pela erva mate já como mercadoria, ela determina a própria escolha do território que o conquistador vai, do povoamento. Então, os ervais, nos primeiros séculos da colonização, eles são os lugares para onde vão, né, esse pessoal interessado, que coloca dentro das suas encomendas ou como exploração, contando com esses indígenas. Então, assim como aconteceu no Peru, né, a barbárie do genocídio pelas minas de prata, as minas de ouro, né, principalmente em Potosí. Até hoje a gente entra em Potosí, assim, sai de lá destruído, né? Imagina o que era isso lá no século XVI, XVII, né? XVIII. Então, esses ervais era como ter uma mina, poder explorar um erval, né? Era como ter uma mina. Então, eu só chamei a atenção das coisas culturais, como os nomes vão se estabelecendo em torno da erva mate. Então, quando a gente está dizendo vou tomar um mate, você hoje já significa todo o aparelho, né? O aparelho de você usar a erva mate. Tá? Então, não só o porongo acuia, né? Ou todo o recipiente. Então, essa complexidade,
ela vai influenciar muito a uma corrida dos colonizadores e dessa população, porque os colonizadores viam nobres aventureiros, né, funcionários do Estado e uma rafuagem desgraçada que existia de pior da Europa, né? Além dos degredados. Os degredados foi uma técnica muito usada pelos portugueses, pelos espanhóis. O sujeito tinha um problema na Europa, né? Estava condenado lá a X anos de prisão, por dívida e tal. Ele era condenado a degradado por uma questão geopolítica, não de punição dele. Então, ele era largado na América, então ele era degradado, digamos, há 10 anos, 15 anos. A função dele de degradado era se integrar a populações indígenas, né? Então, quando voltava o Estado, o representante do Estado, naquele ponto americano, já tinha alguém, se ele não foi morto pelos nativos, já tinha alguém que falava a língua, que tinha casado com uma indígena, que tinha filhos com essa indígena, né? Como existia a poligamia, era mais de uma indígena, né? Então ele já pertencia a uma família extensa, já tinha um monte de cunhados, né, para colher erva mate, para trabalhar, para fazer uma série de atividades que viriam a se transformar em atividades produtivas, né? E o curioso é que existem muitas fantasias, muita coisa escrita sobre o mate que são fantasias, né? Uma das fantasias que tem é que o europeu é que inventou a bomba. Não, o indígena já tomava com bomba de taquara, com bomba a bombija de cerâmica, né? Perfuração em madeira e assim por diante, né? Então, tem vários documentos. Esses pajés e caciques que primeiro se confrontaram com os padres, eles eram chamados, por exemplo, nos documentos dos jesuítas, eles eram chamados de pajés ou caciques chupadores, né? Quem chupa está chupando em alguma coisa, né? Está chupando através de uma bomba. Então, não resiste, né, essa bobagem que é uma tentativa de tomar uma tecnologia, um hábito indígena e colocar, de alguma forma, o colonizador dentro desse capital simbólico. Tá? Então, vai haver um impacto muito grande no colonizador da América Meridional, esse encontro com a erva mate, com todos esses dilemas, né? Outra coisa que o pessoal observava era a capacidade de trabalho dos mateadores, dos índios que tomavam mate, que isso vai passar também para os mestiços, para os crioulos, para os povoadores, né? Em primeiro lugar, eles observavam, tudo se fazia por rios, né? E os canoeiros eram indígenas. Esses indígenas canoeiros, eles sempre tinham um fogo na embarcação, proteger a embarcação, aquelas embarcações, as pirogas de um pau só, né? Quando eles queriam fazer uma balsa, quando a mercadoria transportar era muita mercadoria, eles faziam uma balsa que juntavam duas pirogas, duas canoas, né? E faziam o estrado em cima, com cozinha, etc., quando eram viagens muito longas, que geralmente eram, né? Então, essas balsas, elas transportavam erva mate, todas as mercadorias, né? Mandiocas, todos os navios que chegavam no Rio da Prata tinham que ser abastecidos para a sua volta, né? Então, esses índios remadores, o que mais impressionava era a vitalidade deles, né? E estavam sempre tomando mate, né? Então, uma canoa aí que tinha até 12
pares de indígenas remando, né? Às vezes as maiores, as balsas mais, né? Eles iam trocando, eles remavam o dia inteiro tomando mate, né? Então isso chamava muita atenção. O mate também ele vai entrar há um capítulo em brancos na história da navegação da ausência da presença do mate, né? As embarcações, invariavelmente, elas levavam erva mate. A marinharia bebia mate. Isso se deve também, em grande parte, à difusão na Europa. Qual é que é a vantagem que tinha o mate? Essas águas, as águas de beber nas embarcações, geralmente eram águas que provocavam a maioria das doenças. No instante que essa marinharia começou a tomar uma água que ferveu, né, ela já matou grande parte de coisas que contaminavam a marinharia. Então, veja o benefício que era o mate, né? Depois, o mate também começa a ser descoberto lá no século XVIII, ele já no final do século XVII, mas no século XVIII, ele é difundido na Europa como um remédio, né? Que primeiro adotado na América, depois no mundo nobre. A doença maldita dos nobres sempre foi a gota, o ácido úrico, porque comiam muita carne de caça, né? E tomavam muita bebida fermentada também. Então, começa a entrar na Europa, aí a erva mate como remédio, né? Então se tomava como mate, mas também se tomava como um chá, né? Fazendo um chá da própria erva mate. Bom, indo adiante, então há também essa disputa, né, do poder simbólico da erva mate, mas tem um momento que é decisivo na história da erva mate, que é a destruição dos povos indígenas que os encomendeiros faziam, né, através do uso da mita e da encomenda, né, que colocavam populações e populações indígenas no trabalho servil, na servidão, né? Morriam populações, há uma grande decaída, assim como nas minas, né? Nas minas da Cordilheira, também na América Meridional, há uma devassa na população indígena no trabalho dos herbais, né? Para ter uma ideia, assim, de 2/3 da população, a metade da população indígena que ia para os herbais trabalhar, não voltavam para suas aldeias. Só que daí, como iam os homens trabalhar, os roçados não eram todo aquele conhecimento da roça, da lavoura, etc., né? Da caça e tal, que era exercida pelos homens, né? E isso começa a ficar na mão apenas das mulheres e dos filhos, e ainda submetido, e principalmente a defesa, né? Como os homens não estavam na aldeia, as defesas são baixas e começam a ser invadidas por outras nações nativas, e principalmente uma maldição que começa em 1618, por aí, que são as bandeiras dos mamelucos de São Paulo, né? Que são os bandeirantes que começam a escravizar os índios, primariamente do Guairá, do Alto Paraná, e depois descem para o Rio Grande do Sul, para as lavouras do Nordeste e os engenhos do Sudeste também, né? Então, vejam quantas forças de destruição dessas populações indígenas estão ocorrendo aí no início do século XVII. Mas aí vai entrar na jogada os jesuítas. Os jesuítas eles começam a criar um discurso
que a erva mate no cotidiano ela ajudava a combater aquilo que era a pior influência do diabo nas aldeias indígenas, né? Que era as beberagens, né? As grandes festas que duravam 3 dias, uma semana, que reuniam várias aldeias num lugar sagrado, inclusive as documentações indígenas dão o nome de vários lugares. Às vezes era numa determinada aldeia, ou geralmente era num lugar digamos assim, de representação, não podemos dizer mágica, né, e religiosa, e onde se fazia esses encontros de aldeias e se fazia uma grande festa, né, que era um saturnal assim impressionante, que era de 3 dias, uma semana, né, uma festa, deve ser uma festa maravilhosa, né, que os padres jesuítas diziam que os casais se reencontravam só no final da festa. Então, o amor livre, né, corria. Né? Claro, possivelmente isso fizesse parte também de uma cultura de superar, digamos assim, essa coisa provocada pelo nascimento de gerações dentro de determinados parentescos. Possivelmente uma dessas grandes festas, que havia aldeias de vários lugares, convidados, né, auxiliavam nisso, porque depois as mulheres possivelmente apareciam grávidas, né, o companheiro do momento assumia como um pai e a vida seguia, né? E essas festas eram coordenadas por pajés, né, por caciques. Essas festas eram um horror dos horrores para os jesuítas, né? Então eles começam a dizer o seguinte, que a cotidianidade do mate auxiliava no combate dessas grandes festas, dessas beberagens ao lugar de ficar bebendo, né, cauim, outras bebidas fermentadas, nessas grandes festas que faziam regularmente, de tempo em tempo, uma vez por ano, ou 2 vezes no ano, faziam, né, passagens, né, de tempos cósmicos. Então, era uma forma, né? Então, o mate auxiliava nisso, porque o indígena passava o dia inteiro tomando mate. Então, quando o jesuíta começa a mudar o discurso, né, ele muda o discurso dentro do momento decisivo. Esse momento decisivo era conter a destruição, as destruições das reduções provocadas pelo trabalho servil através da encomenda e da mita, né? Esse direito, né, que os pioneiros tinham, você sabe que na bacia do Paraná, do Paraguai principalmente, né, nessa grande bacia aí, se eu não me engano, foram 300 e poucos departamentos entregues a senhores, a famílias, né, direito, né, eterno, vitalício, que elas tinham esses direitos por isso chamado de encomendar os indígenas e submetê-los à mita, né? Claro, tinha que ter ali tinha que ter uma igreja, eles tinham que patrocinar um padre, né? Geralmente escolhiam os franciscanos. Os franciscanos eram uma ordem que se integrava, né, à cotidianidade. Os mercedários já eram uma ordem tipicamente senhoral, né?
os mercedários, eles inclusive praticavam as mesmas, tinham as mesmas práticas que os encomendeiros e defendiam geralmente os encomendeiros, né? Defendiam o sistema de colonização e de exploração dos povos indígenas. Mas o que fizeram os jesuítas, que vai redundar violentamente na produção da erva mate? O Montoya, o padre Montoya, ele publica, ele vai para a Europa, né? E passa na Europa ali em 1629, 1630, passou vários anos na Europa, mas ele vai para a Europa para denunciar os encomendeiros e os bandeirantes, né? Lembre-se que é um momento de unificação ibérica. Já tem a guerra de restauração dos portugueses, né? Mas o que o Montoya vai fazer? O Montoya escreve um livro que é o grande livro de denúncia do que os encomendeiros faziam, que chama-se A Conquista Espiritual. É editado em Madrid em 1629, o livro. E o Montoya, ele faz audiências públicas, né? Com o Conselho da Índia aberto aos nobres e com a presença do rei, onde ele faz todas essas denúncias e ele negocia direto com o rei o seguinte, que foi o grande golpe nos encomendeiros. A única forma de preservar as populações indígenas e aumentar a cristandade é transformar, é colocar os índios missioneiros sob a cabeça do rei. O que significava sob a cabeça do rei? Era transformar os indígenas em súditos. E o sujeito, para ser súdito, ele tinha que pagar uma taxa anual. Tá? Então, muda tudo nas missões, né? Porque se começa a fazer os inventários das reduções, né? Os indígenas, os missioneiros, eles já vêm com uma tradição depois da destruição provocada pelos bandeirantes na década de 1620, 30, né, de destruição das missões. O Montoya consegue também o direito dos missionários usarem arma de fogo, montar o seu arsenal em cada redução e montar oficialmente a sua milícia, né, com os comandantes indígenas, etc. e tal, né, ter arsenal então as reduções se transformam praticamente em praças de guerra. Mas aí qual é o dilema? De imediato se estabelece o seguinte, que cada índio missioneiro dos 15 anos depois isso começa a mudar, porque os padres começam a reivindicar isenções, etc. e tal. Mas isso, no índio adulto e produtivo, que vai desde os 15, às vezes 17, até os 50 é o limite, pagava o imposto. É o imposto de renda, digamos, que nós pagamos hoje. Com isso, ele passava a ser súdito, cidadão, ter direito de cidadão. Tá? E pagavam R$ 1 de 8 pesos de prata por ano. Como é que ia pagar essa fortuna? Como era muito difícil pagar em espécie, né, os jesuítas tiveram que organizar empórios, né, em Corrientes, em Buenos Aires, geralmente os colégios, estabelecer procuradores, né, e qual a mercadoria que eles vão usar para pagar o imposto de súdito dos indígenas. A erva mate. Então, eles criam além de toda aquela produção que saía, digamos assim, pelo mercado livre, pelos encomendeiros, etc. e tal, né? Isso vai gerar
um grande protesto dos encomendeiros, porque os ervateiros encomendeiros produziam uma erva de péssima qualidade, né? Existem só 2 tipos de erva. Claro, tem toda um marketing, né, de vários tipos de erva e tal, mas na verdade existe só 2 tipos de erva. A erva de pau, que com ela tem o talo da erva, às vezes até parte do galho, né? Que era o que os espanhóis faziam, os ervateiros espanhóis faziam. Por quê? Porque o indígena ele não tinha toda a mão de obra de uma aldeia indígena em que trabalhavam também as mulheres e as crianças para fazer o caamini. O que era o caamini? Era a erva produzida unicamente com a folha madura, né? Com a folha pronta. Tá? Só existe pura folha e erva de pau. Obviamente que o sistema de SOC vai estabelecer qual é a fragmentação, se vai ser mais puro pó, mais moída grossa, vai estabelecer, cada ervateiro estabelece. Mas, na verdade, existem só 2 tipos dela, né? Se ela é pura. Então, qual é a grande vantagem dos indígenas? Que, pelo seu sistema de trabalho, quando passava, né, do sapeco, secava os galhos com as folhas, tem uma outra fase que se chama cancheamento, canchear. Canchear é pegar aquilo que foi seco, né, e preparar, às vezes até com facões de madeira, um primeiro soque de corte, assim, para depois ir para o soque mesmo, tá? Então, quando chegava no cancheamento, todas aquelas crianças, mulheres, toda a aldeia se envolviam e destacavam só a folha da erva. Percebe? Só da onde sai mesmo, porque o talo não produz, não tem todas aquelas propriedades que a folha tem, né? Então, o mercado da caamini era preferida. Por exemplo, os documentos dizem, no Chile, né? No Chile, até a preferência era caamini, não se bebia erva de pala, né? E praticamente caamini era preferida até Lima, né? No Peru também, a caamini era erva. Bom, isso vai, obviamente, provocar uma reação dos ervateiros espanhóis, e eles vão conseguir uma primeira limitação da erva mate das reduções, tá? Para o mercado, porque eles começaram a afundar economicamente. Tá? Então, é aprovado a primeira limitação das reduções no mercado da erva mate, mas vocês vejam que foram limitados e pensem na quantidade que já é. Cada redução, tá? E a província jesuítica do Paraguai chegou a ter 30 reduções, ela variava entre 20, 20 e poucos, 30 e tal. Lá em 1500, o final até o final, até 1800, 1801 eram 30 reduções, né, as principais. Fora os povoados missioneiros, povoados, capelas, dervateiros, etc. Era muito, muito completo. Bom, cada redução podia vender em Buenos Aires, por exemplo, 12.000 arrobas de erva mate por ano. Veja a enormidade que era isso. Só que o seguinte, não saía só para Buenos Aires, né? Os mercadores vinham do Chile, do Peru, vinham da Bolívia, pegaram erva mate, né, para vender para os mercados. Os paulistas levar para o Brasil, para São Paulo, né? Então, essa erva mate
E uma outra coisa que o mundo missioneiro, você sabe, né? O mundo missioneiro foi uma grande aliança entre caciques e os padres jesuítas. Na verdade, o mundo missioneiro, a gestão era feita pelos caciques, né? Então, cada redução ela era formada pelos cacicados, né? Só para dar uma ideia para vocês, não vamos poder entrar nisso na formação das reduções, mas é um dado importante, né? Cada redução ela tinha aí em torno de 40, algumas até 80 caciques. Isso significa que toda a família extensa do cacique, né? Então, imagine uma cidade que tinha aí até 6.000 habitantes, que era uma redução, cada bairro com o seu cacicado, os caciques é que representavam, né? Às vezes a gente tem que brincar. O pessoal acha que essas coisas da representação de quarteirão é uma coisa revolucionária e nova. As reduções já faziam isso, né? Porque como elas tinham várias etnias, né? E uma aldeia, né? Ou os caciques, a própria aldeia amazônica, ela é formada por cacicados. Geralmente uma aldeia tem 4 caciques, né? Numa aldeia pequena, né? Porque isso tem a ver também com os casamentos, com os parentescos e tal, que é a forma de evitar uma série de problemas de parentescos e tal nas gerações futuras. Mas esse sistema ele é levado para um lugar muito maior. E além de serem guaranis, várias etnias, vários povos estavam nas missões, né? Estavam os Gês, estavam os minuanos, estavam charruas, estavam, né? Mas a maior parte era guarani. Então, para você ter uma ideia, em 1750, durante a Guerra Guaranítica, os 30 povos tinham em torno de 1.500 caciques, né? Que eram as autoridades. Então, os caciques, havia uma eleição entre os caciques que formavam o cabildo, né? Que era, então, os caciques, eles eram autoridade, né, na sua família extensa, que era formada por diversos casais, né? No cabildo, anualmente eram eleitos, claro, por reeleições, etc. Então, era eleito o corregedor, o alferes, que era responsável pela parte militar, da redução, etc. E o trabalho, a divisão do trabalho, do tempo de trabalho, era mais ou menos 50%, né, a família extensa e 50% para o povo, para a redução, né? A redução era chamada um bem comum, que aquilo que era Tupambaé. Tupambaé significa aquilo que é de Deus, aquilo que é do povo, né? Então, e o restante, claro que tem safras, etc. Então, o restante era o Abambaé, que era aquilo que era do cacicado, que o cacicado tinha um uso. Então, veja essa complexidade das missões. As missões não eram um bando de devotos que estavam ali, né? Então, dependendo, tinham cacicados, dependendo da cultura, da disposição, eles tinham as suas fazendas, tinham as suas estâncias, tinham as suas lavouras, tinham seus ervais, né? Então, um ervateiro indígena ele trabalhava dos ervais do povo e nos seus próprios ervais também. Então, esse trabalho do seu próprio erval, o índio tirava por vários lugares. Tinha vários contatos nas bordas das missões de gente que vinham pegar a erva mate. Outro sistema da distribuição da erva mate e da difusão dela se deu em todas as guerras de fronteiras. Por exemplo, em 1680, né, na guerra da colônia Sacramento, foram 5.000 missioneiros no exército colonial espanhol para a guerra, né?
5.000. Cada um tinha de munício de boca, ou seja, fazia parte da sua, por homem, 2 quilos de erva mate por mês. Então, a gente pega os documentos, né? Formação do exército, quantos eram de cada povo, né? Quanto tinha que ter de erva mate, quanto tinha que ter de tabaco, que o indígena também não vivia sem tabaco, né? Quanto tinha que ter de mandioca, de milho, etc., de carne, né? Então, vocês imaginam, Porto de Buenos Aires, construído pelos missioneiros, Fortaleza de Buenos Aires, presença missioneira, os acampamentos dos missioneiros eram índios mateando, fogo de chão, churrasqueando, comendo mandioca, farinha de mandioca, etc. São todos esses hábitos que são indígenas, que estão em nós, né? No Brasil, no Rio Grande do Sul, é impossível você fazer um assado e nesse assado não ter mandioca. Ou farinha de mandioca ou uma mandioca cozida. Tá? Então, vejo quantos hábitos, né? Quanto a erva mate está vinculada à própria história meridional. Tá? Então, essa questão da erva mate como economia, como povoamento, né? Por exemplo, as reduções que durante o século e meio foram grandes produtoras de erva mate, né? As missões usavam, vendiam muito pouco gado. Elas vendiam o sebo, vendiam o sebo, vendiam a graxa vendiam sabão, fabricavam ou vendiam os chifres, as guampas, né? Faziam muitas coisas. Os talheres eram feitos de chifre. Só nobres em esse troço muito especial usavam talher de metal. Os talheres eram artesanais feitos com chifre de animais. Né? Eles então todo o sistema, o mercado do Rio da Prata, com a presença missioneira dos índios missioneiros, né? Venda de instrumentos musicais, venda de parquet, venda de madeira, né? Hoje já se sabe que tinha reduções, aldeias antes das reduções. Isso foi incorporado às reduções, por exemplo, de estaleiros de fabricação de canoas e balsas, que era feito comércio, índios especializados nisso. Né? Então, veja a complexidade que está aí, né? No mundo, ou no meu modo de ver, a erva mate é como se fosse o fio que vai costurando tudo isso. Né? Então, quando vem a guerra ali a guerra de 1801, que liquida com o Tratado Tratado de Santo Ildefonso, né, que era de 1777, mas as demarcações começaram só em 1784, as guerras de fronteira iam acontecendo, né, rusgas, etc. Aí, em 1801, os portugueses luso-brasileiros empurram a fronteira até o Rio Uruguai, né? Avanço onde é Santa Catarina hoje, avanço no Paraná, no Mato Grosso. Então, essa fronteira que avança, ela tem muito, digamos assim, das pessoas se estabelecerem, né? Escolherem os ambientes dos herbais nativos, que era como o sujeito poderia produzir uma primeira mercadoria com tecnologia indígena, como os índios faziam, mesmo com o conquistador. Tá? Então, no meu modo de ver, a história da América meridional tem uma costura, e essa costura é feita pelo fio da erva mate. Eu acho que aí faço a introdução, né? E a gente pode conversar sobre.
Obrigado. Muito obrigado, Otávio. Gracias. Realmente muy interesante toda tu reflexión en torno al fenómeno cultural, religioso, histórico de la yerba mate. Me hizo acordar cuando hablabas de los remeros, que solo consumían yerba mate, ¿no? Las cartas de Artigas, estando en el Ayuí, dirigidas al Paraguay pidiendo apoyo al gobierno paraguayo, y eran básicamente yerba mate y tabaco. Y de alguna manera, en prácticamente toda la documentación colonial, esos dos elementos están presentes siempre, ¿no? Como un recurso fundamental para la sobrevivencia de los ejércitos o de las tropas. Entonces, en ese sentido, a mí se me ocurre preguntarte lo siguiente, digo, queda abierto para todos los que así quieran hacerlo, por supuesto. Si en las investigaciones que tú has realizado existe algún estudio sobre algún efecto de tipo narcótico a partir del consumo de yerba mate, porque me da la sensación, por ejemplo, para nuestra cultura el mate se toma caliente, ¿verdad? A mí me da la sensación de que el mate se tomaba generalmente en tránsito o en movimiento frío, tipo tereré. Entonces, ¿hay algún estudio que nos permita pensar, bueno, hay un efecto narcotizante, por eso se lo consume frío y provoca disminución del hambre o aumento de la energía? Porque hay cierto paralelismo con el consumo de coca en el altiplano boliviano. Sí. Nadie en el altiplano o en la montaña sobrevive sin coca. E acá não lo podemos fazer sem yerba mate. Sim, está muito avançado os estudos, né? O pessoal da química, da biologia, né? Então, hoje, no segundo volume, eu estou montando uma tabela, né? Com todas as propriedades da erva mate. Qual é o efeito que tem no corpo? Né? Porque esses estudos são estudos muito técnicos, né? Mas são muito avançados. A semana passada eu tive num encontro, que foi a primeira conferência internacional sobre erva mate, que ocorreu numa cidade chamada Machadinho, no Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina, né? Onde tiveram vários especialistas da erva mate, de tipos, né? Nós, no Rio Grande do Sul, temos 3 tipos de erva mate, né? Então, dentro do gênero erva mate, existem vários tipos, né? Nós temos aqui a Cambona 4, que é um tipo, que é uma mais suave, que essa erva que o Soares gosta de usar, que é o Messi, que os argentinos geralmente compram do Rio Grande do Sul, é uma erva mais refrescante, né? E que os uruguaios levam muito para aí, né? Uns já levam moída daqui, outros só levam cancheada e moem aí, né? Por isso que é importante perceber os 4 estágios, né? Se bem que vocês têm um outro estágio que é o envelhecimento, né? Que a erva mate, praticamente depois do choque, ela passa pelo processo de envelhecimento, que também gera outras propriedades. Tá? E, por exemplo, nós no Rio Grande do Sul, a gente gosta da chamada erva verde. Tá? É uma erva que dura aí 3, 4 meses. Depois, se ela envelhece sem passar pelo processo de envelhecimento, que é outra técnica, né? Ela mofa, não dá para tomar mate, entende? Então, cada fase é uma tecnologia. Tá? Então, a cafeína é altíssima né? Antioxidante é altíssimo na erva mate, né? Tem um estudo feito pelo pessoal
de Erechim, da Universidade de Erechim, da URI, que pega as ervas, vários tipos de erva, inclusive o café, né? E vê as propriedades de cada uma e a erva mate. A erva bate todas em maior coeficiente, né? Uma outra coisinha lá, entende? Então, as propriedades que a erva mate tem é uma coisa impressionante. E o mais impressionante ainda, que isso é uma tecnologia altamente sofisticada. Se a gente comparar, por exemplo, com o fumo é uma tecnologia primária, mas obedece ao mesmo, algumas coisas do mesmo processo. Porque a folha do fumo você tem que secar, né? Ela não tem o sapeco, né? Ela tem uma secagem, depois da secagem ela pode ter o consumo, porque daí ela não vai mofar, ela não vai, e assim mesmo mofa porque o fumo larga aquele resíduo, aquele colosto que fica nele mesmo quando ele é transformado em ramo. E aí tem algo muito espetacular que faz a gente pensar, né? Porque a gente não consegue datar a erva mate, porque a erva mate é da floresta subtropical úmida, né? E a sua durabilidade na natureza é muito pequena. Né? Então, se você não achar ela, claro, você já começa a enxergar lá no século XVI para XVII, ela aparece na cerâmica colonial como representação, né? Talvez em algum momento a gente vai encontrar em pintura rupestre aí alguma coisa referente à erva mate. Mas veja o seguinte, o ano passado, retrasado, foi encontrado nos Estados Unidos, né, em terras desérticas, secas, né, a comprovação arqueológica do uso do tabaco selvagem. 13.500 anos. 13.500 anos. Né, já se usava o tabaco. Tá? Se a gente tiver a questão de tecnologia, é claro que, né, o grande êxodo humano que vai vindo, né, nós temos aqui já a presença humana ocupando aqui a América do Sul. Aí, 12.000 anos é uma data que todo mundo concorda. Né? Mas tem também os estudos das florestas que tem. Né? As florestas elas precisaram de umidade, elas precisaram de insolação, e a nossa última glaciação foi há 20.000 anos. Né? Então, por isso que as nossas florestas são muito recentes e muito manejo humano na formação das florestas. Quer dizer, quando o homem passou na Amazônia, era uma caatinga, era no máximo um cerrado em algumas áreas. Foi a ocupação humana que foi fazendo as lixeiras, o manejo, etc. Né? A floresta subtropical aqui é 6, 7 mil anos, né? Dando assim datas genéricas, ela mas a grande incógnita que revela uma sabedoria impressionante é como que esses caras, esses povos indígenas, olharam para uma árvore e dizem, olha, dessas folhas dá para fazer erva. Né? E fazem algo que é completamente sofisticado. E quanto mais se estuda, né, mais se descobre. Né? O que é algo assim que não faz mal. O que pode fazer mal tomar mate? Você errar na temperatura da água. Só o que pode fazer mal. Né? O resto tudo é benéfico. Mata a sede. Nas populações pobres, por que o pessoal toma muito mate? Começando que muitos não têm geladeira, não tem como comprar água
água envasada, né? A água não é tratada, a água é de poço, é de cacimba, a água contaminada. Porque a erva, tomar mate, te dá a possibilidade de você ferver a água. Deixa ela esfriar um pouco, né? Aí você já fez um primeiro combate, aquelas impurezas, né? Aquelas contaminações de doenças possíveis que a água pode contribuir, né? Então, você pega a população rural, população pobre de vila e tal, os caras passam o dia inteiro tomando mate. Eles não tomam Guaraná, não tomam Coca-Cola, não tomam e tal, ficam tomando mate. Criança toma erva mate, jovem toma mate. Então, veja o seguinte, mesmo na forma de habitar, a erva mate traz uma contribuição. Aquilo que já existia lá nas populações indígenas, no combate de muitas formas indiretas ou diretas de doenças, e que os navegadores começaram a botar erva no navio, entendeu? Porque ninguém vai tomar água quente, né? Ninguém vai. Agora, com a erva mate, os caras tomavam seu mate nas embarcações, né? Então, a história da erva mate é um negócio fantástico, né? Tanto é que há uma disputa de marca, uma disputa de formas de fazer erva mate, uma disputa simbólica, uma tentativa de poder da erva mate, né? Tem que ser amarga, tem que ser a moda gaúcha, tem que não ser o quê. Não, a erva mate ela é a base, né? Para você, né? Usar outras ervas, usar mel, usar leite, usar tudo que você quiser, né? Porque ela é fraterna desse ponto de vista. Você pode, né? Eu gosto de tomar um mate tradicional, só erva, né? Mas eu às vezes coloco alguma coisa lá, uma carqueja na erva mate, uma cidreira, né? Você ainda dá uma bombinha maior nela, né? Dá mais uns poderes para ela, né? Isso era muito comum no mundo indígena, né? Claro. Que probablemente la yerba mate haya empezado a hacerse a partir del uso de los payés como un elemento medicinal, junto con otro tipo de plantas que son propias de esta zona, algunas bueno, que no se usan, como el laurel blanco de monte nativo, que es un poderoso narcótico, que se lo mezcla con otros yuyos para hacer un té, o también se lo quema para absorber el humo del laurel blanco, no el laurel que vino de España, que es el que nosotros consumimos en la comida, ¿no? Hay varios tipos, hay varios estudios sobre esa materia, inclusive acá en el Uruguay se ha desarrollado varios estudios que son muy interesantes. Por eso venía la pregunta del potencial de la yerba mate. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, planteo, comentario. Es el momento. Como dizia o cura, fale agora, não fale mais. Não, é que o nosso horário também, o pessoal só tomar mate não mantém o gaúcho, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, para encerrar, é que a gente percebe, né, que a erva mate ela tem a dimensão daquilo que, na sua forma mais profunda, do conceito de hábitos, né? Hábitos em que as coisas, a sociedade se move com aquilo, né? Ela faz parte, ela está imbricada, ela está dentro, né? Move populações, as populações se movem em direção a ela, trazem elas, né? Eu fico imaginando, por exemplo, tem um demarcador do José Saldanha, né? Ele viveu muito tempo aqui em Rio Pardo,
E aí ele já na fase, assim, lá em 1800, 1801, os últimos, né, assim, já tá os minuanos, os guenos minuanos, né, eles iam a Rio Pardo com cavalos, geralmente levavam cavalos até, para trocar Rio Pardo por erva mate. A erva mate que era levada para Rio Pardo era do Alto Jacuí, levado pelos Gês, pelos índios Gês e também Guaranis, entendeu? Que eram os ervateiros que produziam essa erva mate, né? E, eventualmente, algum ervateiro já mestiço, né? Então, porque a erva mate ela passa ele se mantém indígena, passa para os caboclos, né? Os caboclos são os grandes produtores da erva mate, o colonizador e depois o imigrante, né? Hoje a produção da erva mate é dominada por imigrantes, né? Por imigrantes. Muy bien. Cada lugar tiene su sabor. La yerba de Santa Catarina es distinta a la de Río Grande do Sul. Sim, Paraná também. Eu sei Totalmente. que no Uruguai você compra muito a do Paraná também. Mas eu tenho uma tese, viu? Eu tenho uma tese sobre a erva mate que tem que começar a ser discutida, né? Eu acho que os ervateiros, em geral, têm que pagar royalty para os povos indígenas em cima da erva mate. Sim. Isso é um bem deles, é um conhecimento deles, é uma tecnologia deles. Foram eles que inventaram. E você sabe que tem gente, tem sacanas aí, que estão tentando patentear fases da produção, tipos da erva mate, né? Estão tentando patentear como se fosse deles. Dali a pouco vai aparecer um cara que vai querer patentear, digamos assim, o sistema de envelhecimento da erva mate. Entendeu? Quando isso foi sendo inventado, né? Porque todas são formas de manter a qualidade do produto. Quando você sapeca o produto, você ativa uma série de enzimas, de coisas da própria botânica, que quem vê hoje diz, mas aonde que esses caras tiraram isso? Entende? É altamente tecnológico, é altamente do conhecimento profundo, né? Só falta daqui uns dias aparecer um cara aí com um projeto de patenteamento do sapeco da erva mate. Né? Então, En tudo é cualquier possível. momento. O mundo capitalista, tudo é possível. Tudo é possível. Muito bem, Tao. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, consulta, comentario? Hola. Sí, Ramiro. Yo lo que había, él una parte mencionó que, por ejemplo, los baños exfoliantes, con mate, toda esa cuestión más turística, pero creo que, no me acuerdo si fue la clase anterior, habíamos visto que se usaba también como tinta, ¿no? El agua. Porque eso yo lo he visto en talabarteros, ¿no? Que también pintan los cueros con tinta de yerba mate. Eso sí es vamos a decir, mucho más arcaico, ¿no? Uhum. Sim, exato. Então, hoje é impressionante. Agora, nos cosméticos, em pomadas, não sei como é que chama cosmético em espanhol. Cosmético. Cosmético. Cosméticos, em protetor solar, né? De erva mate, de banhos de imersão em erva mate, né? Como desfoliante, isso que você faz para a pele, né? Para asfixia, né? É muito. E na culinária, isso é uma coisa impressionante que está se usando. Nas massas, pão, doce. Né? Eu ia te dizer que a Escola Técnica de São Borja preparou um doce para o Festival de Enogastronomia que leva erva mate. Exatamente. Como um dos componentes
principais. Sim. Es decir, también entró en la culinaria como un elemento que le agrega sabor, un sabor distinto combinado con otros elementos, ¿no? En Paso de los Libres, yo no sé si Mabel está por acá, hay una señora que produce alfajores con yerba mate. Y son realmente muy sabrosos, es decir, es un elemento que agrega y no que distorsiona el sabor más o menos tradicional que uno tiene de la yerba. Y en Paraguay las variedades son increíbles. Mate con leche y huevo, Sí. por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, leche, huevo y miel y yerba mate, todo junto en el mismo porongo. Es medio complicado para nuestro paladar, pero hay que reconocer que en ese mate está todo lo que necesitamos para estar bien alimentados, ¿no? Sí. Me están escribiendo por YouTube, no sé si tú ves ahí, Dardo. No. Está la famosa gaseosa de Coca-Cola, ¿no? Con sabor yerba mate, que fue un fracaso comercial total, la nativa, ¿no? En Argentina. Sim. No mundo, agora estão produzindo um energético com erva mate. Tem muita procura na Alemanha e nos Estados Unidos, um energético de... Eu provei esses dias alguns sucos e me marcou muito o suco de erva mate com limão para o calor. Simplesmente espetacular. Simplesmente espetacular. Bueno, acá empezó a aparecer en una actividad de la escuela sobre la yerba mate, una mamá hizo flan de yerba mate. Sí. Es decir, si nosotros estamos viendo hoy, ¿verdad? La variedad y la diversidad, imaginemos, ¿verdad?, cómo los usos que tuvo en el periodo colonial, sí, ¿no? Como un elemento central de la cultura junto a la carne. Si yerba mate, carne y tabaco es un trinomio. La caña también es el otro ingrediente que nos falta, ¿no? Há movimento no Brasil, no Rio Grande do Sul, atualmente, algo que já existiu, só que agora tem muitas outras possibilidades. No Rio de Janeiro, na metade do século XX, a erva mate estava na merenda escolar. Hoje é um movimento, principalmente no Rio Grande do Sul, no Brasil, que a erva mate, das suas diferentes, como refrigerante, como suco, como seja usada muito na merenda escolar, porque isso traz aquilo que você vinha falando há pouco, né? Ela é os seus componentes as suas propriedades energéticas, né? Recursos de mentalização, né? Eu, por exemplo, eu não funciono se de manhã, eu só funciono, a minha cabeça começa a entrar no ritmo de alucinação de pensamento que eu quero para mim depois do quarto mate, né? Até lá eu fico meio contemplativo, assim, se eu não tomar um mate de manhã, o meu dia não é igual, né? Claro, eu tomo mate desde criança, né? A minha família toda, né? E a minha família tomava mate de diversas formas, né? O lado mais gringo da família tomava de um jeito, os homens mate, né? E também tem um padrão que vem muito recentemente de bobagens, né? Essa coisa gauchesca, tradicionalista, né? Que afirmar a hombridade, a masculinidade, né? No mate amargo, o mate tem que ser amargo, coisa de homem. Não, você pode tomar um mate como você quiser, né? Se você não tem café e quer tomar algo com leite, toma um mate com leite. Qual é o problema? Bota uma canelinha também, né? Porque isso era assim, entendeu? Não estava dentro da disputa ideológica de afirmação de identidade, né?
Hoje eu particularmente combato muito essa normatização de como tem que tomar o mate, né? O mate tem que ser assim, tem que ser feito assim, né? Tem que ter tanto de erva na cuia, né? Tem que ter tal composição. Não, cada um sabe como é que fica melhor o seu mate, né? O mate é algo completamente transgressor, inventivo, que não pode ficar, né, dominado por uma norma, né? O que precisamos saber é o seguinte: as várias formas que já se consumiu o mate e as muitas possibilidades que ainda tem de consumir, né? Veja o seguinte, eu levanto de manhã, por exemplo, né? Não vi que eu só tenho, isso já aconteceu comigo, né? Já vi que vou lá na minha mateira, só tem isso aqui de erva mate, né? Não dá o mate, certo? Tradicional com topete. O que eu faço? Eu tomo um tereré quente, certo? Eu tomo como chá, misturo na água aqui, uso a mesma bomba, etc. E tal, né? E vejo o seguinte, vou usar melhor ainda, né? Porque esse hábito que a gente tem do topete, a gente não usa metade da erva mate. O resto vai fora. Você vê quando você vai tirar, tomou uma térmica, duas chaleiras, né? Já lavou o mate na metade da cuia, e quando você vai, se você não tiver habilidade de ir trazendo, né, a erva que não foi usada e manter o mate com a mesma intensidade, se você não sabe fazer isso, tem gente que vai querer fazer isso em top, né? Porque também é uma habilidade você ir tirando tudo que a erva que está na tua cuia tem. Então, o que acontece com a maioria do pessoal? O pessoal faz o mate, usa só metade da cuia, o mate começa a lavar, vou fazer um mate novo. Quando vai botar fora a erva, aquela erva não foi usada. Praticamente um terço da cuia ou mais, né? Porque a água não chegou lá. Às vezes, muitas vezes, está seca ainda ela, né? Principalmente essas cuias imensas, grandes. Também a região, né? A região. Vocês notam o seguinte, ó, quanto mais longe dos ervais, menor é a cuia vai determinando, né? Isso vem de uma tradição. Imagina o cara da Pampa Argentina vir buscar erva em Misiones. O sujeito da Banda Oriental conseguir erva, porque a Banda Oriental agora estão fazendo os testes de produção de erva, né? Ali na Bacia do Cebojati. Não sei se na tua região aí tem... Aquí en Zanja Honda, en Tranqueras, en el departamento de Rivera, hay montes nativos de yerba mate. Onde tiver terras altas, que tem uma umidade boa, que fizer consorciar com outras árvores, o sombreamento e tal, vai dar erva mate, né? Mas quando era natural, a natureza fazia, os animais faziam. O sabiá era o grande plantador de erva mate, né? Porque ele comia a semente, né? Digeria a polpa que fica, na verdade, que é o que a gente chama de semente, na verdade, é o fruto, né? Come a polpa que está em volta, aí fica a semente. Aí fica mais fácil de pegar, né? De quebrar a dormência. Mas ainda então, quando ele defecava, vai defecando em vários lugares, muitas daquelas sementes acabavam germinando, né? Mas isso agora tem tecnologia, você pode criar um ambiente, principalmente em terras altas, né? Nas mesetas do Uruguai, possivelmente, se florestar, colocar né, alguma forma de vegetação, que dê sombreamento, né? Se bem que a erva mate, dependendo, hoje os ervais plantados, né, de viveiros, né? O pessoal não tem colocado o sombreamento, porque fica mais fácil colher.
né? Mas a erva boa, dizem os técnicos, que são dos ervais sombreados, principalmente onde tem a araucária e o erval, né? Porque a erva ela precisa dessa umidade, desse sombreamento. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por YouTube nos comentaba la profesora Julia Burgueño, que es una especialista uruguaya en temáticas de patrimonio, que le había resultado sumamente interesante tu exposición, justamente por el tema del patrimonio industrial y preindustrial, ¿no? Y también alguien preguntaba, creo que en YouTube, si la costumbre del consumo de mate en el Uruguay es una costumbre heredada de los guaraní, seguramente de lo indígena, ¿no? No solo exclusivamente de los guaraní. Sim. Por fazer parte da banda oriental e do TAP, né, é possível que tenha um grande abastecimento dos povos G, mas também dos guaranis da costa da Lagoa Mirim, né, que são ervateiros. A Serra de Tapes, até hoje, tem uma aldeia Guarani Mibiá, aqui em Camaquã, 2 aldeias aqui na beira da Lagoa dos Patos, que são produtores de erva mate. No meu livro, eu dedico 2 páginas para essa aldeia Guarani, que são produtores de erva mate, com ervais nativos, não plantas, com ervais nativos. Eles produzem 50 quilos de erva mate por semana, né? E vende tudo diretamente. Assim. Tem uma tecnologia... Até o soque só não é no pilão, mas é só o soque que é mecânico, né? Mais antigo, dos primeiros, né? Com um motorzinho ali, mas toda a tecnologia ainda tradicional. Chamada erva de carijo, do sistema de carijo. Bueno, se não temos mais nada de minha parte, eu queria agradecer a todos, ficarmos conversando até esse momento. Acá nos dice la inspectora de historia, Andrea Tempone, en Tacuarembó tenemos ejemplares de árboles de yerba mate en la Gruta de los Helechos. La Gruta de los Helechos es un local protegido que está cercano a la capital, a la ciudad de Tacuarembó, y tiene, bueno, un poco la característica de lo que tú decías, ¿no? Zona sombreada, en una zona de cerros, de arenisca. Bueno, muchísimas gracias, Tau, muchísimas gracias a todos por la participación, por las preguntas, por permanecer hasta esta hora, un sábado, y realmente ha sido una jornada fantástica que da pie a nuestro segundo semestre del diplomado, y bueno, los invitamos para vernos nuevamente dentro de 15 días con otra temática. Ya vamos dejando para atrás la temática guaraní, nos vamos adentrando rápidamente en el periodo colonial, siglo XIX, para avanzar en nuestro curso. Muchísimas gracias, Tau, y nos vemos en Rivera Libramento dentro de unos días. Gracias. Hasta allá. Que tengan un buen fin de semana a todos. Igualmente. Chao, chao.